Do nosso trimestre com o título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Lição de número 13 está nos falando então da importância de estudarmos a Bíblia Sagrada, meditarmos na Bíblia Sagrada diariamente. Nos faz lembrar do maná ao qual Deus enviou para alimentar o seu povo no deserto. Todas as manhãs, esse povo acordava pela manhã, eles colhiam o maná e o maná era para a sua alimentação diária. Todas as manhãs eles deveriam sair para colher o maná. Este exemplo nós trazemos para nós, porque você não deve em 2, 3 meses ler a Bíblia toda e ficar o resto do ano sem ler e sem meditar. Então a Bíblia Sagrada, ela foi feita, né? Ela foi dada por Deus para que nós possamos meditar nela. Então uma das simbologias da Bíblia Sagrada é que ela é o pão, ela é um alimento, ela é também água viva para as nossas vidas. Então devemos comer pão e beber água diariamente para saciar a nossa sede e a nossa fome espirituais. O texto áureo está dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Está lá em 1 Timóteo 4,13, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo. Verdade prática, a leitura e o estado da Bíblia, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, quando nós estamos lendo e meditando na Bíblia Sagrada, estamos o quê? Estamos fortalecendo a nossa fé e comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 16, e o objetivo desta lição, na sua parte primeira, é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Na parte 2, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E parte 3, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida de todo o crente. Muito bem, a nossa introdução está dizendo: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. Então, a escola dominical, entre outros, né, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Então, a escola dominical é muito importante, o culto de ensinamento, também chamado de culto de doutrina, é muito importante. Quando a pessoa vai pregar ou ministrar, ele também tem que estar instruindo através da pregação, é muito importante, mas a nossa base, a base para tudo, sempre será a Bíblia Sagrada. Na parte primeira aqui da nossa lição, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Então a Bíblia é o livro texto da escola dominical. No item 1, o currículo adotado. Então o currículo adotado da escola dominical é por excelência ensino bíblico. Então as revistas integram o currículo. Então as revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o ensino e aprendizado. Então a Bíblia, ela é a base, viu? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a nossa orientadora. Então não adianta que se escrevam várias explicações ou vários sermões baseados em filosofias, baseado nisso ou naquilo, não. A nossa base, nosso fundamento é a Bíblia Sagrada. Paulo deixou bem claro, não se pode colocar outro fundamento. O fundamento já está posto, segundo disse o apóstolo Paulo, né? No item 2 aqui da primeira parte, a prática pedagógica. Então, no contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Então, essa prática pedagógica, ela não é apenas uma transferência de conhecimento, mas ela é, sobretudo, o estudo das verdades reveladas, né, que deve instruir, expor e corrigir o erro. Então, o objetivo do estudo bíblico, o objetivo da escola dominical, dos cultos de ensino, não é apenas uma transferência de conhecimento, né? Então não é apenas aquele pastor sabe muito, ele ensinou, ou aquela lição foi muito boa, nos ensinou. Não, não é apenas transferir o conhecimento, mas é também para que a verdade bíblica, ela seja cada dia mais constante sobre a nossa vida, para nos instruir, para também nos expor e nos corrigir, né? Então a palavra de Deus, qual é o objetivo maior dela? É
corrigir animando. Então, isso é exortar. Exortar é corrigir animando. No item 3 aqui, da parte primeira, o padrão ético e moral. Então, a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. É a Bíblia sagrada. Em suma, ou em resumo, a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos, viu? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a Bíblia, ela não pode ser mudada. O estudo bíblico, o ensino era esse, agora mudou porque os tempos mudaram. Veja bem, os tempos mudam, a tecnologia aumenta, mas a palavra permanece para sempre. A ética e a moral não podem ser relativizados, viu? Na parte 2 agora da nossa lição aqui, a educação cristã e a formação dos leitores da Bíblia. No item 1, conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. Então a Bíblia, a palavra do Senhor, desde que Jesus, esteve estabelecendo o seu santo evangelho, então o objetivo é instrução. No dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Então, qual é o sentido? Para a criança, o evangelho vai treinar e corrigir. E para nós adultos refere-se ao desenvolvimento da alma, dos nossos sentimentos, corrigindo os erros e controlando as paixões. Porque todo ser humano, todos nós temos uma luta dentro de nós, a alma e a luta é entre o espírito e a carne. Então, as concupiscências, que são as vontades carnais, sempre vão existir, mas elas devem ser o quê? Elas devem ser aplacadas através do que? Do ensino, da instrução, da palavra do Senhor. Então, por isso que diariamente nós temos que nos alimentar desta palavra. No item 2 aqui, da segunda parte, os objetivos da educação cristã. Então o Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Então lá em São Mateus 28, versos 19 e 20, também Marcos 16 e 15, há uma ordenança ali, uma grande comissão. E nessa grande comissão está uma ordem de Jesus dizendo assim, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho falado. Então, este é o objetivo, da palavra do Senhor. Então, este é o objetivo da evangelização, evangelizar e ensinar. Então, nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora. Nessa compreensão, o saudoso teólogo, o pastor Antônio Gilberto, então ele enfatiza os principais objetivos da educação cristã. Então, quais são eles? Primeiro, ganhar almas para o reino de Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter do crente, do cristão. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, esses são os objetivos da educação cristã. No item 3 aqui, da segunda parte, aqui no item 3, está dizendo assim, a capacitação dos alunos. Então, na educação cristã, existe o que? A formação, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Então, na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Então nós temos que estar sempre estudando. Então este estudo também tem que ser sistemático. Por isso que é a importância da escola bíblica, porque a escola bíblica, a cada 3 meses, ela nos oferece um determinado assunto ali da palavra, da Bíblia, e aquele assunto ele é por 3 meses, então esmiuçado, onde nós vamos não somente ler o que está contido nas lições, mas vamos pesquisar, vamos aprofundar, e procurar o quê? E procurar aprender e contribuir para o reino de Deus. Então essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Então nós temos que estudar mesmo, nos dedicar mesmo. Por quê? Porque
Nós precisamos ajudar a obra do Senhor. Como que eu ajudo a obra do Senhor? Aprendendo e instruindo. Mas, pastor, se eu não sou o presbítero, se eu não sou o evangelista, se eu não sou o professor da escola dominical, mas você é um discípulo, é um aprendiz, e todo aprendiz ele é discípulo, ele aprende para que possa transmitir o que ele está aprendendo. Então, Jesus chamou a todos para aprender e transmitir o seu santo evangelho. Por isso que ele fala, ide e pregai a toda criatura. É uma ordem dele, né? Na parte 3 e última aqui, é preciso ler a Bíblia diariamente. No item 1, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação, veja bem, a disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa, então veja bem, disciplina, a palavra disciplina não é apenas castigo e punição, mas também significa ordem, obediência às regras. Então, o crente que ele é disciplinado, o crente que ele anda de acordo com a disciplina, porque muitas vezes nós confundimos, né? Aquele crente foi disciplinado, ele foi corrigido, mas todos nós somos discípulos. Então, a palavra também vem de andar de acordo com regras, de acordo com princípios. Então, o termo discípulo está relacionado com disciplina e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão oração, leitura da Bíblia e o jejum. Então, veja bem a importância. Então, nós somos discípulos? Somos. Então, temos que andar de acordo com regras. Alguém vai dizer assim, pastor, mas as regras eram do Antigo Testamento. As regras eram da lei. Não, veja bem. A lei tinha muitas regras. O Antigo Testamento tinha muitas ordenanças, né? Os seus estatutos, tinha muitas regras. Mas quando Jesus Cristo vem, ele não disse assim, eu terminei, eu acabei com aquilo. Ele disse assim, eu vim cumprir. Porque toda aquela regra, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, homem nenhum conseguiu colocar tudo aquilo em prática, mas Jesus consegue e nós colocamos em prática através de Jesus, mas nós temos que ser obedientes, disciplinados e temos que ser ainda mais do que o Antigo Testamento. Por quê? Porque agora somos discípulos de Jesus Cristo. No item 2 aqui da última parte, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isto porque discípulo significa literalmente aprendiz, aprendiz. Então tem uma máxima que diz assim, ó, ler é aprender. Então a Bíblia deve ser lida diariamente. Precisamos meditar, precisamos remoer, precisamos ler, aprender, estar envolvido com as coisas de Deus. Alguém diz, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar para a prova. Sim, meu querido, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer doutorado, mas não pode tirar a Bíblia do teu lado, viu? A Bíblia é o nosso livro de cabeceira, a Bíblia, o próprio salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia! Por isso o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Então deve ser aplicado na vida diária. Então Paulo repreende os que aprendem sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, aprendem, mas não colocam em prática. Então a Bíblia não é apenas para que se conheça, mas principalmente para que se coloque em prática. A leitura devocional no item 3 aqui, um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Então nós temos que ter o culto no qual nós vamos no templo, nos reunimos, o culto doméstico que nós fazemos com a nossa família e também tem que ter o quê? Aquela meditação individual sua, que você escolhe ali uma parte do dia, um pedaço do dia onde você possa estar ouvindo um hino e lendo um trecho da Bíblia, pesquisando aquele trecho ali, aprendendo, fazendo a sua oração. Então esse devocional, ele traz o quê? Ele traz uma comunhão nossa com Deus e essa leitura bíblica, ele deve ser diária. Então o devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, viu? Indutivo das Escrituras. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, né? Aqui ele está citando a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, lembrando também que a escola bíblica dominical, essas lições, né, aqui que as Assembleias de Deus oferecem, também é usada por muitas outras denominações, viu? São usadas por muitas outras denominações, porque o objetivo é instruir na palavra e podermos nos aperfeiçoar. Conclusão, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, viu? Então todas as nossas lições, elas estão ali baseadas na Bíblia Sagrada.
Pode haver algum erro? Pode sim haver algum erro. Na lição pode haver algum erro, né? De edição, de qualquer forma, mas na Bíblia Sagrada não há nenhum erro. Vamos para as nossas perguntas. Número 1, qual é o livro base da escola dominical? É a Bíblia Sagrada. Pergunta 2, o que é importante no contexto da escola dominical? O que é importante? Observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Em que a educação cristã se fundamenta? Na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e sua ocupação o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Por isso que é tão importante frequentar a escola bíblica dominical. Quais os objetivos da educação cristã? Então são 3 objetivos. Primeiro, ganhar almas para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade, o caráter cristão. Terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Pergunta 5, como o aprendizado deve ultrapassar a teoria? O aprendizado deve ultrapassar a teoria ao ser aplicado na vida diária, nos tornando mais parecido com Cristo. Então não é apenas transferência de conhecimento, mas colocar em prática e podermos aumentar essa comunhão, né? Desfrutar dessa comunhão e podermos também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe você e até a próxima aula. Amém.